Uou! E se nada mudar? Virou o mês, tudo está mudando, não é mesmo? Outubro é conhecido pelos cristãos como o mês da... Ah, gente, vocês conseguem melhor que isso? Vai, como o mês da... Muito bem, da Reforma Protestante. Dia 31 de outubro nós vamos completar 507 anos que a reforma aconteceu. E para esse mês tão importante, nós trouxemos uma temática tão importante quanto. Nós somos presbiterianos independentes, reformados, sempre se reformando. Vocês conhecem ou não essa frase como presbiteriano? Sim? Vamos falar juntos? Reformados, sempre se Muito bem. Se você não sabia, agora você está sabendo. Sabia? Não sabia? Então agora você está sabendo. Não é assim o meme? Tudo bem que o contexto do meme não é muito legal, né, gente? Mas a gente adapta aqui para aquilo que é bom. Pois é, mês mudou, nós mudamos a temática, nossa temática é essa: reformados sempre se reformando. E nós vamos começar o tema trabalhando o inconformismo, ou inconformados, certo? Vamos lá, vamos recapitular aqui um pouquinho de história. Quem aí vai prestar o Enem daqui uns dias? Levanta a mão, deixa eu ver. Muito bem, vestibular. No vestibular não vai cair, mas provavelmente no Enem você tenha que responder algo sobre este assunto, a reforma protestante. Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre um cara que é o pai da reforma protestante. Quem é ele? Martinho Lutero. Muito bem. Martinho Lutero, você sabe mesmo quem foi esse cara? Ele é simplesmente o cara mais relevante para os cristãos depois de Jesus. Obviamente, né, gente? Fala sério. Nós não podemos colocar ninguém em primeiro lugar a não ser Jesus, certo? Mas Martinho Lutero foi um cara sensacional, que hoje nos trouxe até aqui. Se eu e você estamos sentados aqui, podemos dizer que somos presbiterianos independentes, muito se dá por conta desse cara aqui. Olha só, Martinho Lutero, um alemão, nascido em 1483, faz muito tempo, né, gente? Era um monge agostiniano. Ele cresceu, estudou teologia, se tornou um monge da linha do Santo Agostinho. Por isso ele era um monge agostiniano, ok? Mas ele também era professor de teologia e por conta disso ele tinha livre acesso às Escrituras. Na época que ele era professor e que ele estudava, naquele ambiente as pessoas não tinham liberdade para estudar a palavra. Somente os clérigos, ou os padres, ou os monges. Somente essas pessoas tinham o direito de estudar a palavra de Deus. Nesse contexto, ele aprendeu, ao estudar a Bíblia, coisas importantes que ele estava vendo que a igreja não estava trazendo, ou que os padres, os clérigos, os monges não estavam trazendo de forma clara e verdadeira para os cristãos. Nesse ambiente, ele se torna então responsável pela reforma protestante em 1517. Nesse seu momento de estudar a palavra, Martinho Lutero deu uma leve surtadinha, sabe? Quando sua mãe em casa dá uma surtada, sabe? Ou não, a mãe de vocês não dá, né? Nenhuma surtadinha, só lá em casa, né, Dani? Só eu que surto, né? Não? Martinho Lutero, brincadeiras à parte, dá uma leve surtadinha e ele, então, escreve 95 teses, contrapondo
o que a Igreja Católica na época, os padres, vinham colocando como verdade para os cristãos. E ele não só escreve, como ele prega na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, para que todo mundo pudesse ler e saber da sua revolta. Sim, ele foi contra um sistema. Ele não se conformou com o que estava acontecendo e, inconformado, ele cunhou as 95 teses. Esse homem foi fundamental, porque a partir dali, eu e você surgimos na história. Porque houve um cisma entre a Igreja Católica e a Igreja Evangélica então. Eu separei aqui só alguns pontos que eu entendo talvez ser um pouco mais importante nós relembrarmos. O que pegava muito no coração dele era a salvação pela fé, porque a Igreja Católica, naquele ambiente, pregava que você tinha que pagar indulgências para alcançar a salvação. E ele não acreditava, porque ao ler as Escrituras, ele descobriu que na Bíblia se fala que a salvação é pela fé e não pelas obras. Portanto, se eu comprasse alguma coisa ou pagasse para o clérigo um valor, eu não garantiria um lugar no céu. Então, se você estava pensando em pagar para ir para o céu, cara, já vou te contar, é furada. Você não vai conseguir, certo? Detalhe, naquele ambiente, dentro dessa salvação pela fé, ele também trazia para o povo que o que eles estavam vendendo, por exemplo, vou vender água benta, essa daqui é a água do Rio Jordão, compra. Estou vendendo um pedacinho do tecido que Jesus usou, sei lá, na festa onde ele multiplicou água. Multiplicou água é bom, né? Transformou água em vinho. O povo pegava, os clérigos, eles vendiam essas coisas, abusando da fé dos cristãos. E nesse ambiente, ele foi ficando muito, muito incomodado, ele recorreu ao Papa, mas ele não foi ouvido. O que aconteceu foi um rompimento com a Igreja Católica. Uma outra situação que ele batia na tecla, a Bíblia naquela época, apenas os padres, os monges, tinham acesso, porque ela era traduzida apenas no latim. Então só eles podiam estudar a Bíblia. Uma das coisas que para ele era inviável, porque ao ter contato com as Escrituras, ele falava, gente, isso daqui nos liberta. Eu não preciso de ninguém para eu ler a Bíblia. Eu posso ler a Bíblia sozinho. Então nós precisamos traduzir a Bíblia na língua das pessoas, para que elas possam sozinhas também ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Isso estava lá nas 95 teses, mas também os cultos na própria língua, porque antigamente era um grande ritual e a língua falada era o latim. Aí todo mundo entrava no culto, ficava sentadinho e assistia à missa, o culto. Quando nós sabemos que o culto não é para nós assistirmos, pois nós não somos espectadores. Nós viemos ao culto para cultuar. Culto é serviço. Se eu sento e assisto, eu não estou fazendo o meu serviço. Entenderam? Então ele queria que as pessoas tivessem acesso ao culto na própria língua, para que todo mundo pudesse cultuar. Não era só o padre. E uma outra coisa que eu separei é a negação das imagens e culto aos santos, porque ele entendeu que Jesus é o único mediador. E ele veio, ao morrer na cruz e ressuscitar, rompeu o véu que nos separava de Deus. E que hoje nós não precisamos mais de mediadores. Foram alguns pontos. Eu trouxe só algumas coisas. São 95, gente.
É bastante, mas se vocês buscarem na internet, vocês vão ter acesso, e eu até recomendo. Mas ficou aí uma aulinha para relembrar para quem vai fazer o Enem, ó, supimpa, né? Belezinha. Depois você volta lá no YouTube, assiste esse pedaço de novo, entendeu? Uma aula de grátis para vocês, tá bom? Isso aqui é o que ele defendeu entre tantas coisas. Martinho Lutero, um cara inconformado. Ele não se conformou com o status quo. Ele não se conformou com o que ele estava vendo. E ele então deu um grito. No seu grito, é lógico, ele foi convidado a se retirar. E ele não pôde mais participar daquele ambiente. Mas o que eu quero trazer para vocês hoje, eu e o Caleb, é sobre esse inconformismo. Como será que está o nosso coração? Reformados sempre se reformando.